A gente acha estranho, mas tem gente que é assim, o coração é de Jesus, mas a mente, o cérebro não. Ele não muda o seu conceito, né? Às vezes a pessoa não estuda a Bíblia, não permite que sejam transformadas as suas ideias de acordo com a Escritura Sagrada, a maneira de pensar. Eu conheço gente que o coração é evangélico, mas a cabeça dele continua funcionando exatamente do jeito que ele funcionava antes de conhecer Cristo, uma estrutura de pensamento equivocada. Então, a carta aos Efésios remodela o pensamento, a compreensão, para que todos entendam o que é de fato o Evangelho, a lógica do Evangelho. E assim, como vimos hoje pela manhã, Paulo tem a intenção que depois dessa compreensão todos partam para uma vida prática de servir a Deus através dos seus dons e de colocar em prática um tipo de atividade, uma liderança em sua área específica, de modo que Deus de fato seja glorificado. Nós não lemos e não vamos ter tempo de estudar, mas os irmãos ficam aí com a responsabilidade da lição de casa de ler Efésios 4, de 17 em diante, porque na compreensão da nova vida, onde não mudam suas ideias, mas também os comportamentos, Paulo vai colocar dois aspectos interessantes. Primeiro ele vai dizer, olha, vocês não podem mais viver fazendo o que vocês faziam antes. A santidade cristã é um chamado que toda a igreja deve ter. Tanto aquele que mentia deve parar de mentir, aquele que furtava não deve fazer mais isso. Ele dá uma lista do que é chamado de despojar-se, despir-se das coisas ligadas ao velho homem. E aí ele positivamente nos chama, a partir do capítulo 5, verso 1, a colocarmos aí novas indumentárias, a semelhança da ideia que está lá em Colossenses. Então, sede imitadores de Deus como filhos amados. Aí vem uma lista de coisas importantes ligadas à nova conduta cristã. Mas, meus queridos, pensando sobre essa vida, essa jornada cristã, pensando na igreja de Éfeso com seu lugar e papel estratégico, e essa carta que fala tanto sobre a igreja cristã, e pensando nessas qualidades como fundamentais para exercer liderança, vamos tentar observar o final da carta de Efésios aqui e ver como é que isso de alguma maneira pode nos ajudar e nos orientar na nossa vida cristã. É interessante que muitas vezes nós imaginamos que a boa liderança, que a capacidade de servir a Deus está ligada com coisas muito complicadas assim, e difíceis, que a liderança, que a condução correta está ligada talvez a uma compreensão de algo extremamente difícil de entender e que só algumas pessoas muito estudiosas que podem captar. O Novo Testamento tem uma ideia muito diferente, como vimos ontem. A ideia de liderança está ligada com humildade, está ligado com a capacidade de servir, está ligado com a capacidade de refrear os nossos impulsos egoístas, muito mais do que uma compreensão exageradamente elaborada sobre a vida. E essa ênfase nós vamos encontrar, tanto é que as cartas pastorais, por exemplo, quando vão falar do que deve ser a postura de um líder, ela enfatiza demais as virtudes cristãs na vida dessa pessoa. Portanto, olhando para isso, vamos ver que tipo de segredo existe no desfecho da carta aos Efésios, que envolve tanto a nossa vida cristã como o elemento essencial para exercer liderança, ou seja, servir a Deus no lugar que Deus tem para nós. Paulo então vai dizer, existe um parágrafo novo aí a partir do verso 15, que diz, olha, vocês devem estar atentos para o procedimento de vocês. Tem dois tipos de procedimento: procedimento de sábio e procedimento de quem não é sábio, insensato, tolo, a pessoa que é irresponsável, a pessoa que não age pensando nas consequências. Vocês precisam prestar atenção qual é o tipo de procedimento que vocês têm e querem ter na vida. Aproveitem bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Como é que eu vou ser um bom cristão? Como é que eu vou ser o líder que Deus deseja? É com a consciência da minha limitação e fragilidade dentro do eixo do tempo.
Pessoa que acha que tem todo o tempo da vida à sua disposição e só pode pensar seriamente quando achar que é o momento, ele não tem a ideia de que nós temos pouco tempo. Então é importante aproveitar. E os dias são maus, talvez em referência ao sofrimento dos cristãos do primeiro século, mas essa responsabilidade cai sobre nós. Precisamos prestar atenção à responsabilidade de agir corretamente dentro do tempo. Por isso, não sejais insensatos, mas entender qual é a vontade do Senhor. É interessante. Talvez, se alguém quiser vender muito livro, deve escrever uma coisa do tipo: Descobrindo a vontade de Deus. Todo mundo quer saber a vontade de Deus, aparentemente, pelo menos para descobrir aquelas coisas que são tão interessantes para a nossa curiosidade. Será que Deus quer que eu faça esse curso ou aquele outro curso? Será que Deus quer que eu compre essa bolsa ou aquela outra? Muitas pessoas vivem aí numa espécie de desespero. Eu fico até impressionado com a maneira, às vezes, mistificadora como algumas pessoas descobrem a vontade de Deus. Estava conversando com um irmão lá da Europa, estava falando do problema de missionários em países muçulmanos onde há muita intolerância e perseguição aos cristãos. Aí ele disse: pastor, eu fico muito impressionado, porque para as praias de Miami, todo ano Deus chama milhares de pessoas, mas para o Marrocos, aqui onde a gente está, pouca gente é chamada. Deus não manda mensagem para essas pessoas, só para um lugar assim aparente. Se você chamar a pessoa para um lugar assim aparentemente abrasivo, interessante, e rapidamente tem muitos candidatos, mas para lugares assim pouco confortáveis a concorrência diminui bastante. Então, nesse processo de mistificação da vontade de Deus, a maior parte das pessoas talvez imagine que a vontade de Deus é algo assim principalmente voltado para saber o que eu devo fazer amanhã. Talvez não seja essa a ideia mais adequada de acordo com o que lemos no Novo Testamento. Deus pode nos orientar, Deus pode nos ajudar, Deus pode de alguma forma intervir, mas Ele nos deu princípios pelos quais nós devemos normatizar a nossa vida. Deus, por exemplo, não vai dizer para você amanhã cedo se você deve escovar o dente ou não, Quem vai dizer é o seu irmão na fé, que vai revelar para você a importância de seguir os princípios adequados da realidade do dia a dia. Então, percebendo isso, a ideia de vontade de Deus no Novo Testamento é principalmente uma vontade que se submete à vontade normativa de Deus para a nossa vida. É uma vontade no sentido de conformar-se ao que Deus quer para nós, no sentido de sermos pessoas à imagem do seu Filho. Assim, quando Ele diz que vocês devem procurar entender qual é a vontade do Senhor, qual é o caminho que Deus tem para a nossa vida, Ele vai, na sequência, dar a resposta. E é interessante, Ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho. Por que será que alguém gostaria de se embriagar com vinho? Qual é a razão que Paulo escreve para os irmãos de Colossos? Pessoal, não procurem o vinho para tomarem demais. Qual é o problema? O que há no vinho? A questão é que o vinho é uma espécie de sinal de alegria muito grande no contexto da cultura hebraica. E no contexto de toda a região do Mediterrâneo, o vinho é uma espécie de bebida do cotidiano. E as pessoas, para enfrentarem os problemas da vida, elas sempre no passado recorreram ao vinho. Então o sujeito não conseguia lá estar muito bem com a realidade, toma mais uns 2, 3 copos aí que a gente fica alegre e esquece isso. O vinho é uma espécie de aliado perigoso que ajudava as pessoas a enfrentarem as suas contradições, os problemas da vivência do cotidiano. Era uma espécie de sinal de alegria, mas uma alegria que se tornava perigosa. E os antigos valorizavam demais o vinho. Os romanos, por exemplo, chegaram a dizer que a verdade está no vinho, in vino veritas est. Por quê? Porque esse sujeito começava a tomar muito vinho, logo ele falava tudo que era verdade. Então eles diziam que o vinho tinha um poder mágico assim, de fazer com que o coração da pessoa se abrisse de uma maneira até não muito desejável, mas é essa a situação. Então o que acontece? Na busca de enfrentar essas
lutas da vida, os desencontros do ser humano, o vinho era um tipo de resposta. Como é a sociedade de hoje no seu perfil geral? Por que a nossa sociedade é uma sociedade narcotizada? Porque ao não entender os desencontros humanos, ao não conseguir se relacionar com o mundo à sua volta, a busca desesperada de encontrar sentido na vida e realização pessoal e verdadeira alegria se dá pela busca de coisas semelhantes ao vinho. Há vários tipos de vinho na nossa sociedade. Nós temos o vinho, por exemplo, das ilusões da mídia criada através de Hollywood, Rede Globo, etc., onde a pessoa vive uma espécie de pseudo-alegria, se relacionando com uma realidade que não existe e gasta a sua vida numa espécie de ilusão aparentemente alegre, mas que não leva absolutamente nada. Leva a gastar, né, os seus recursos numa coisa que depois ele vai perceber que não vale muito a pena. Nós temos uma sociedade totalmente sedenta por uma satisfação intensa, hipersensorializada, que se manifesta na busca de não só de vinho, como bebidas alcoólicas e drogas. É impressionante como as pessoas hoje estão numa situação de se tornarem reféns. A música e rock popular brasileira sugere uma coisa nessa direção, dizendo: a gente está querendo prazer, a gente quer prazer para aliviar a dor, como diriam os Titãs, compondo música popular que reflete a realidade do coração das pessoas. Juntamente com isso, uma sexualidade doentia que busca uma intensificação erótica que se torna, na verdade, poderosamente dominadora das pessoas que por elas são conduzidas. E, em vez de desfrutar aquilo que foi criado por Deus, se tornam reféns. Então, a loucura que vivemos nesse mundo é um mundo semelhante ao mundo antigo, onde as pessoas buscam algo especial, extraordinário, e vai além de uma mera compreensão da realidade. Há uma necessidade de chuva no coração, há uma necessidade de satisfação pessoal, há uma necessidade de um encontro existencial profundo no coração humano, e essa é a realidade proposta pelo paganismo e por filosofias afins. Olha, quando a coisa complica, o negócio é cair na gandaia, é cair no vinho, é seguir o Baco, Dionísio, os deuses ligados a essa realidade. Paulo diz: este não é o caminho, não é o caminho da alienação, não é o caminho do prazer imediato, não é o caminho dessa ilusão. Existe um outro caminho. Que caminho é esse? Ele vai dizer: vocês devem evitar o vinho, porque ele leva à libertinagem, leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Interessante que a proposta do Novo Testamento, proposta de Efésios, proposta para a Igreja de Cristo, proposta para a liderança, é que não é possível ir longe na vida cristã sem uma busca de enchimento do Espírito. A gente fica um pouco preocupado com isso, porque na nossa tradição histórica e pelos contornos denominacionais que os últimos anos têm nos apresentado, a gente às vezes pensa em Espírito Santo como uma coisa até meio tabu. Eu sei que algumas pessoas, infelizmente, acabaram pensando em Espírito Santo assim, propriedade exclusiva dos pentecostais. A gente nem fala muito desse assunto para não confundir as coisas, mas não é bem verdade. A grande verdade é que a Igreja de Cristo no Novo Testamento deve ter o Espírito. Por quê? Porque quando Deus é Deus de verdade, e quando Deus está na condução da realidade, é necessário uma espécie de submissão a Deus, de modo que nós dependemos completamente do Espírito. Essa dependência do Espírito é muito importante. Por quê? Porque, do contrário, nós iremos depender de nós mesmos. Iremos caminhar numa direção de uma espécie de autonomia. Iremos caminhar numa direção que se opõe exatamente a tudo aquilo que a Bíblia sempre está dizendo. O problema sério de ser livre é cair numa espécie de armadilha quando nós confiamos, por exemplo, demais na nossa experiência, confiamos bastante na nossa razão, confiamos numa espécie de atitude que reforça uma espécie de dependência de si mesmo. Uma solução, ou melhor, a solução para viver a vida cristã e para viver essa liderança saudável é exatamente buscar
o enchimento do Espírito de Deus. Por que isso é tão sério e tão importante? Porque ao buscar o enchimento do Espírito de Deus, nós declaramos a nossa insuficiência. Se algum dos irmãos aqui quer ser livre de alguma maneira, precisa saber que quando você acorda de manhã cedo, você está zerado, você não sabe nada, você é tão mal quanto o pior bandido que há na terra. Se você não orar a oração do Pai Nosso cada dia, você estará destruído, porque nada pode sustentar você a não ser a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, que nós tanto cantamos agora há pouco. Então esse processo de autossuficiência, que cristaliza muitas vezes a nossa personalidade, onde confiamos no nosso intelecto, em que nós somos, na nossa tradição, no nosso nome, ou na nossa experiência, assim por diante, é altamente perigoso. O Ministério da Saúde Espiritual adverte que isso pode fazer mal à sua saúde. Diante disso, nós então temos o caminho proposto por Deus de independência. Buscar o Espírito significa dizer, eu não sei. Buscar o Espírito significa uma coisa tanto quanto estranha, porque afinal de contas, o que é isso? Como é que é esse enchimento do Espírito? Como é que isso acontece? Qual é a prova? Nós não sabemos. Todo mundo quer criar uma espécie de sinal objetivo que mostra que uma pessoa tem ou não tem esse enchimento. A Bíblia simplesmente não se preocupa em responder isso, para nos deixar exatamente vendidos na jogada. Deus não nos revela os detalhes, porque o Deus que se revela na Bíblia também é um Deus que se esconde, o Deus que permite que as coisas não sejam compreendidas. Uma experiência interessante que a gente deve ter é ler o livro de Jó, por exemplo. É tão legal ver o que acontece, quer dizer, é legal porque a gente está na pele de vontade do pastor aqui, vou fazer uma oração pelo pregador que ele está precisando, né? Então o que acontece no livro de Jó? A gente vê que Jó enfrenta uma dificuldade terrível na sua vida e que acontece mediante uma conversa de Deus com Satanás. E aí Deus permite que Jó passe por todo aquele tipo de sofrimento, e quando chega no final, a gente imagina que Deus vai dar resposta, né? Tinha uns amigos de Jó lá que eram formados em teologia, todos eles com bastante conhecimento, e eles pegaram pesado, não, Jó, você aprontou, você está devendo, a coisa é complicada. E acontece que Deus vai dizer, olha, todos vocês tiraram 0 de teologia, vão fazer recuperação no próximo semestre, não passaram, não está correta a ideia de vocês. Quando a gente acha que Deus vai responder, parece Deus um redemoinho, começa a conversar com Jó, e Deus começa a dizer coisas muito estranhas. Deus diz, Jó, vamos fazer o seguinte, vamos assistir o Geographic Channel, e liga lá para o Jó, você já viu? Os vulcões, você já viu como é que foi feito, já viu as constelações, e começa a mostrar para ele um monte de programas de estudo do Geographic Channel para ele assistir, e quando ele está cansado ele muda para o outro, para o mundo animal. Mas você já viu o Behemoth, você já viu o Leviatã, você já viu como é que são as coisas? Aí Jó assiste tanto programa que você devia ter assistido, mas você escolheu outro, olha só o cuidado que você tem que ter. E depois de ver tudo aquilo, Jó diz, olha, puxa vida, não tinha percebido como eu sou ignorante, de fato eu não consigo nem entender como é que a corça dá aqui, eu não consigo entender nada que acontece à minha volta, e portanto como é que eu vou entender os mistérios da ação de Deus na vida da gente? Como eu sou limitado. Aí Jó baixa a bola e diz, ó Senhor, desculpa, eu me arrependo do pó, eu fui muito pretensioso, eu queria entender tudo, e aí Deus muda o processo, Jó abençoado. Agora o mais estranho nessa história, no final, é que apesar de tudo, Jó nunca fica sabendo o que foi que aconteceu. Nem um e-mail ele não recebeu. Nem tormento no celular para ele olhar, o que está aqui? Deus podia falar, Jó, é pegadinha, olha o Satanás lá. É uma mega pegadinha. Eu falei, está tudo certo aqui. Mas não, nada disso acontece. Ou seja, Deus muitas vezes prefere ser misterioso. Deus não revela todos os detalhes. Como é que acontece a dependência do Espírito? Isso permanece em grande parte um mistério. Mas é importante olhar o texto. O texto diz que a gente precisa buscar isso, o enchimento. E do jeito que está no grego, na verdade, nenhuma tradução consegue deixar isso muito claro, porque o grego está com uma ideia que sugere o passivo e sugere uma ação continuada. Então, literalmente
deixem-se ir sendo enchidos pelo Espírito. Ou seja, mostrando para nós, esse é o texto normativo do Novo Testamento, mostrando para nós que o enchimento do Espírito envolve uma intenção nossa de abrir espaço para o Espírito, que isso envolve um crescimento durante a própria vida cristã, e que é para ir dando espaço para a ação do Espírito na nossa vida, uma busca constante. O Espírito é o caminho. É interessante que quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê coisas diferentes disso. A gente vê pessoas, por exemplo, tendo experiências de enchimento do Espírito instantâneas, de uma vez, que infelizmente alguns grupos transformaram essas experiências numa doutrina específica. Mas em Atos, isso não necessariamente é uma doutrina. Pode ver, por exemplo, em Atos 2, que os discípulos participam do Pentecostes, são cheios do Espírito. O verbo lá está no auristo, de uma única vez a coisa acontece. Quando chega em Atos 4:31, a gente vai ver que o Espírito enche eles de novo, inclusive com um terremoto, para dar um efeito especial maior na hora do acontecimento. Então o que acontece? Esses enchimentos do Espírito muitas vezes são experiências profundas que Deus nos dá em certas circunstâncias a partir da sua soberania, e que tem a ver muitas vezes com a obra do ministério. O importante é que os irmãos nesta noite devem abrir espaço no seu coração para desejar a ação poderosa do Espírito de Deus na sua vida. Entender que não tem conhecimento, sabedoria, experiência suficiente para não depender de Deus de maneira intensa. E essa busca do Espírito, Deus pode muitas vezes providenciar uma experiência intensa na vida de uma pessoa. O problema é que quando alguém tem uma experiência, as experiências com Deus são diversificadas, porque elas são pessoais, são particulares, e elas não podem se transformar numa espécie de modelo para as outras pessoas. É que muitas vezes, quando alguém tem uma experiência, por falta de maturidade, a pessoa normatiza a sua experiência. Igual aquele pregador na China, pregando o Evangelho, perseguido, sofrendo muito. Um belo dia a polícia comunista o pega e começa a torturar. E aí ele, desesperado, começa a orar: Deus, tem misericórdia de mim, visita-me com a tua graça, com o teu Espírito. E Deus o visitou. Ele estava pendurado de cabeça para baixo, com a corda amarrando lá o seu pé, e o Espírito de Deus o visitou de maneira tão intensa e especial, que ele nunca ficou tão cheio de alegria, de felicidade, uma espécie de experiência indizível, conforme ele relatou. Mas que dificuldade tomou conta da sua vida depois? Ele saiu pregando por aí e dizia: se você quer sentir o poder de Deus e ser cheio do Espírito, tem que ficar de ponta cabeça. Se não plantar bananeira, o Espírito não vai agir na sua vida. Aí imagina os cultos, imagina você tentar fazer isso agora. Quem quer ser cheio, vai ser uma confusão total. Meus queridos irmãos, olha só como a coisa perdeu a referência. Deus, então, muitas vezes permite a experiências intensas de alegria, de choro, experiências variadas, onde a graça de Deus pode nos alcançar de modo especial no meio desse enchimento do Espírito. Apesar de ser possível ter experiências profundas com Deus, dadas pelo Espírito de Deus, o padrão é buscar uma experiência, melhor, buscar um enchimento constante, contínuo. Ou seja, sempre você vai precisar buscar isso, porque é algo que vai tendo um espaço no processo da nossa vida. E a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção, porque a ação desse Espírito não garante atenção, estoque de espiritualidade. Há pessoas que depois, talvez numa convenção como essa, a pessoa diz: puxa, eu estou tão abençoado que eu tenho tenho combustível, tenho quilometragem espiritual para pelo menos mais uns 15 dias, né? Eu estou bom, estou forte, eu vou aguentar aí, né? Eu só vou ler a Bíblia de novo, porque eu estou em Crônicas. Quando eu estava em Salmos estava fácil, agora Crônicas está difícil de ler. Eu só vou continuar mesmo daqui 15 dias, porque eu estou bem demais. Amém, glória a Deus, aleluia, que maravilha, Senhor. Meus queridos, não funciona assim. Nós dependemos de Deus, a busca do Espírito é normativa, e disso
depende condição de ter vida cristã autêntica e de ter capacidade de servir e de liderar no contexto das Escrituras. Há uma discussão muito grande entre os especialistas sobre o significado do verso 19 em diante. Algumas pessoas dizem o seguinte: olha, o que o verso 19 diz é uma coisa que dá sequência ao assunto, mas de maneira a não estar relacionado com o enchimento do Espírito. Então, Paulo quer dizer: vocês devem falar entre vós com salmos, cânticos, e cantar e louvar o Senhor, e devem dar graças, tal, como se fosse uma coisa separada. É possível que a gente até possa fazer uma separação e traduzir esse primeiro verso 19 por um imperativo. No entanto, a relação tão direta sugere que há alguma coisa ligada entre esse enchimento do Espírito e a sequência do que vem aí. Então, ele vai dizer que esse enchimento do Espírito está relacionado com o louvor que é feito a Deus no contexto da igreja, da comunidade da fé. E vai dizer também que esse enchimento do Espírito está relacionado com o tipo de atitude que nós temos para com Deus. Então, o que o texto vai dizer no verso 19? É muito interessante, preste atenção nisso. Aparentemente, a ideia de enchimento do Espírito não está relacionada com uma atitude individual separada. Algumas pessoas falam: para ser cheio do Espírito, você tem que ficar lá na montanha, né? Você tem que estar separado de todo mundo, tem que jejuar 200 dias, tem que fazer isso, né? E a pessoa, assim, quanto mais distante dos outros, mais cheio do Espírito. Um dia eu fui pregar no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, melhor entendendo aqui, e eu achei estranho, porque eu estava lá com os irmãos e daqui a pouco o sujeito virou para o pastor: o senhor come feijão? Como? Sim. O senhor come carne? O senhor o que? Começou a perguntar. Eu falei: será que eu vim para o retiro certo? Será que é algum curso de gastronomia? Eu estou pegando o cara, bem que eu peguei o cara errado no aeroporto, está indo por outra coisa, né? Eu fiquei meio preocupado. Daqui a pouco, então, porque eu vou falar uma coisa para o senhor: nós recebemos uma pessoa aqui, uns anos atrás, uma pessoa tão espiritual, que ela não comia nada e que era tudo diferente. Deu uma confusão, porque a cozinheira aqui, que era do interior, uma pessoa foi lá e fez uma comida e fritou um bife maravilhoso e contou tudo da história, foi levar para a pessoa repreendeu, ficou brava, dizendo que era coisa do diabo, e a coisa ficou feia. E então a gente está meio assim querendo saber, né, como é que funciona. E então eu entendi, mas muita gente tem essa ideia que alguém cheio do Espírito é uma pessoa cada vez mais diferente dos outros. Deus nos chamou para sermos diferentes, mas alguns preferem ser esquisitos. Então, esse caminho não é a proposta do texto. O texto sugere que algum tipo de ação de Deus, de enchimento do Espírito, está relacionado com o fato de falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Chama a atenção que isso é entre vós. É aquela ideia que o Novo Testamento tem, que quando nós estamos juntos como comunidade da fé, como igreja, isso agrada a Deus. Então o Espírito de Deus age na nossa vida. Isso está relacionado com o louvar a Deus. Deus habita no meio dos louvores, quando é glorificado. O Espírito de Deus age na vida das pessoas que cantam e louvam a Deus de coração. E é interessante, olha que coisa interessante aqui, quando ele diz salmos, hinos e cânticos espirituais. Os estudiosos até hoje não descobriram exatamente o que são cânticos espirituais, mas pelo menos uma coisa está clara: há uma diversidade de cânticos dentro da realidade da igreja do Novo Testamento. Diversidade que às vezes muita gente hoje não tem maturidade para entender. A pessoa quer música só do seu jeito, senão tem igual um menino bravo, né? Assim não vale, não brinco mais, estou fora. O outro só quer do outro jeito. Então a ação do Espírito tem a ver com louvor e adoração a Deus. Tem a ver com uma atitude de viver na comunidade da fé, respeitando e valorizando o outro, e com uma atitude de estar dentro da comunidade do povo de Deus e não isolado. E aí o texto vai adiante e vai dizer algo muito importante: sempre dando graças por tudo a Deus o Pai
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, sabe qual é o problema nosso? Sabe qual é o nosso problema no crescimento pessoal, espiritual? Nosso crescimento como líder? O problema é que a nossa vida vai sendo pontuada por muitas coisas que machucam o nosso coração. É aquele filho que não deu certo, é aquele namorado que foi um desastre, é aquela experiência familiar que deixa a gente chateado, é aquela amizade que se rompeu, é aquele problema financeiro que até hoje eu não me recuperei. E no fundo o nosso coração vai ficando amargurado, aborrecido, e se escondem recifes e pedras perigosas nas águas de navegação do nosso coração. Isso vai produzindo uma espécie de espírito crítico, aborrecido, revoltado, chateado, quando você percebe que a pessoa perde a alegria da vida cristã. Ele não comemora mais, porque aquele que crê em Cristo e entende o Evangelho como um torcedor de camisa vestida. É uma maravilha, o Senhor, comemora. Deus é maravilhoso. No entanto, quando as coisas acontecem fora do controle, a gente vai esfriando, nosso coração vai endurecendo e no fundo se esconde na nossa vida uma espécie de amargura, aborrecimento, chateação, quando a gente pensa no fundo, Deus, o Senhor não podia ter deixado aquilo acontecer. Por que, Deus? Logo comigo. Deus é o meu Pai, Deus era a minha igreja. E aí essa amargura, esse tipo de sentimento negativo faz com que a gente caminhe numa direção que é uma espécie de declaração de ateísmo, que é parar de dar graças a Deus. Quando nós cremos que Deus é Deus mesmo, quando nós cremos que Ele está no controle, tudo que acontece na minha vida e na sua vida, se tivesse que ser algo melhor, Deus já tinha feito. Entenda isso. Não permita que as experiências complicadas levante raiva, dúvida, aborrecimento, amargura no seu coração. Isso é mortal. Isso é um impedimento para uma vida cristã realmente vitoriosa. Tantas pessoas tropeçam na liderança porque esses galhos estão escondidos no fundo do coração. Uma falta de perdão, uma amargura, um sentimento negativo, uma espécie de motivação problemática por causa daquilo que machucou a vida. O texto vai dizer, olha, enchimento do Espírito tem a ver com esse louvor a Deus na comunidade e com um coração que consegue dizer, Deus, muito obrigado, Deus, graças a Ti. Será que a gente consegue olhar para a nossa vida nos últimos 5, 10 anos e dizer, Deus, o Senhor é o máximo, eu amo o Senhor pelo que o Senhor fez? Será que a gente consegue ler Tiago, capítulo 1? É tão impressionante aquele texto. Eu li e nem acreditei. Eu sou malvado, perverso, cruel e mal. Eu falei, deixa eu ler de novo, que eu não entendi. O texto diz lá, meus irmãos, vocês devem ter motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações. Isso é doideira total. Eu esperaria que o texto dissesse, irmãos, vocês devem orar